Fala galera, beleza? Pessoal, nessa aula aqui, que é mais uma aula sensacional, você vai aprender sobre funções dentro do Supabase, ou também conhecida como Procedures Functions, que são funções que você escreve lá dentro do Supabase que executam tarefas, filtros, somas, relatórios, basicamente qualquer coisa dentro do servidor e que vai elevar em muito o nível de complexidade e de flexibilidade da tua aplicação. Então, se até hoje você trabalhou com as backend queries, com tabelas, filtro, relacionamento e até mesmo as APIs, eu diria que você está nesse nível aqui nesse nível de exploração do Supabase. Quando você aprende a trabalhar com as funções, o seu nível ele aumenta de forma exponencial. E qualquer coisa será possível fazer no Supabase. Então aquela história de que tal ferramenta é limitada, esqueça isso. Quando você aprende a trabalhar com o Supabase, com as funções, não existem mais limitações do que você pode fazer lá dentro do servidor. E nós iremos utilizar o Flutterflow para invocar essas funções. Beleza? Importante, nessa aula nós iremos utilizar uma tabela com 500 registros como exemplo. Essa tabela eu vou disponibilizar para você, tá, no arquivo Excel. Então você vai poder baixar a tabela e subir direto para a tua conta no Supabase para que a gente possa acompanhar as aulas junto. E vou disponibilizar também os códigos que nós iremos criar e desenvolver ao longo dessa aula para que você possa ali não perder tempo e ter ali uma noção clara de como funciona. Para você ter acesso a essa tabela, a esse arquivo e aos códigos e funções, a única coisa que você tem que fazer é ir até o nosso Instagram, @datasetapps. Você vai entrar lá no direct, você vai seguir a gente, vai entrar no direct e vai escrever o seguinte: arquivo 01. Arquivo 01, tudo junto. A hora que você escrever arquivo 01, você vai receber na mesma hora todo o material complementar para poder acompanhar essa aula, que é uma aula super avançada, mais uma aqui da Dataset Apps para você. Beleza? Vamos lá então. Bom, então apenas para contextualizar a nossa aplicação, aqui no Supabase eu tenho uma tabela de vendas que tem 500 registros, um campo chamado de produto, um campo chamado de data, um campo chamado de vendedor e assim por diante. O que eu quero fazer é aqui no front-end selecionar uma data inicial, por exemplo, essa data aqui, uma data final, pode ser essa data mesmo de hoje, e quando eu clico no botão buscar, o Flutterflow executa essa função do Supabase, ele chama a função do Supabase e ela traz para mim os registros, todos os registros dessa tabela que estão nesse intervalo de datas que está bem aqui, beleza? É exatamente isso que nós iremos aprender a fazer nessa aula. Então vamos lá. Eu vou acessar aqui o Supabase, eu já tenho aqui a minha tabela de vendas, né? A tabela de vendas 2. Você não tem essa tabela, então você vai pegar a tabela que eu vou disponibilizar para você e vai fazer o upload. Como que você faz isso? Você vai clicar aqui em New Table e vai colocar o nome para a tabela, por exemplo, vendas 3. E aqui embaixo vai escolher a opção Import Data via Spreadsheet, que é importar dados de uma planilha. Vai clicar aqui e vai pegar a tabela. Vai selecionar e vai clicar em abrir. Beleza, aqui ele vai listar para você os campos e as colunas que tem na tabela. Vamos clicar aqui em Save. E agora aqui embaixo você vai marcar esse campo ID como uma chave primária. Um campo tem que ser chave primária. Esse campo de vendas aqui, ó, você vai alterar isso aqui para int 4, tá? Deixa apenas só o ID que fica como int 8, o restante deixa tudo como int 4. E aqui não precisa alterar. Então você vai clicar agora aqui em Save. E ele vai importar essa tabela inteira para dentro do Supabase. Vamos aguardar aí. Beleza, ó, ele já acabou de importar. Se der algum erro na importação, o que você faz? Você simplesmente clica aqui ó, em Insert,
import data e faz novamente, tá? O processo. Beleza, então a gente importou aqui a nossa tabela, vendas 3. Eu vou habilitar as políticas de segurança, senão a gente não consegue puxar os dados. Vou clicar aqui em AC, all, aqui verdadeiro e verdadeiro. Perfeito. Clicar em Save Policies. Muito bem. Temos agora aqui a nossa tabela chamada vendas 3, aqui embaixo, com os nossos registros. O campo que eu vou utilizar para filtrar é esse aqui, ó. Esse aqui é o campo data 2, tá? Esse campo aqui tem datas aleatórias entre julho e dezembro de 2023. Como que eu faço para criar a função? Iremos utilizar o ChatGPT. Você pode utilizar tanto o ChatGPT quanto o Bard, qualquer inteligência artificial que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Se souber SQL, você vai direto e escreve o código. Se não souber, usa isso daqui. O único cuidado que você tem que ter é fornecer para ele todas as informações que você tem com precisão, e é o que eu vou te ensinar a fazer nesse vídeo. Então vamos lá. Eu tenho uma tabela chamada vendas 3. Fale para ele o seguinte: tenho uma tabela chamada vendas 3 no Supabase. Isso aqui é importantíssimo. Primeiro, letra minúscula, nome da tabela. Nome da tabela e nome de campo, todos com letra minúscula sempre. Faz diferença na hora de escrever o código, tá? Talvez pro Flutterflow não faça diferença, mas no código faz diferença. Minúsculo. E fale para ele que é no Supabase, que aí ele vai entender, já que é um banco de dados Postgre. Com os seguintes campos. Então aqui é o seguinte, ó. Fale para ele agora quais são os campos que você tem. Então tem a tabela chamada vendas 3 com os seguintes campos. O campo ID e entre parênteses coloque big int, porque esse campo aqui, o ID, que é int 8, ele é big int, tem que deixar explícito isso. O que mais que eu tenho? Eu tenho o campo produto, o campo vendedor e o campo vendas. Então, produto, esse produto é um texto, então produto, assim. Vendedor, texto também, e vendas, int. Aí o vendas, campo vendas, entre parênteses, int, que não é um big int, é apenas um número inteiro normal. Então, tem uma tabela chamada vendas 3, com os campos ID, produto, vendedor e vendas. Se quiser colocar os demais campos, você pode colocar também, tá? Mas nesse caso, não vou utilizar. E eu tenho o campo data 2. Então, o campo data 2. O formato desse campo data 2 é esse aqui, ó, time stamp TZ. Esse TZ é de time zone, tá? Fuso horário. Ok. E vou deixar mais explícito ainda. O campo data 2 recebe informações no formato. Então eu vou dizer para ele que esse campo aqui, ó, vou até clicar no botão direito, copiar o conteúdo da célula e vou colar aqui, ó. Eu estou deixando bem claro para ele qual a tabela que eu tenho, o nome dos campos, letra minúscula, tudo. Eu falei o tipo de dado de cada campo e até mesmo como que o campo data 2 recebe a informação. Agora, preciso que você crie uma função que retorne uma tabela. Essa função recebe dois argumentos. Data inicial e data final. A função deverá filtrar os registros entre o intervalo de datas, com base no campo data 2. Então eu falei para ele criar uma função que vai retornar uma tabela. A função recebe dois argumentos, que é data inicial e data final, e a função vai filtrar os registros com base no campo data 2. Então a função vem nesse campo aqui, e ele vai pegar a data inicial, data final, e vai trazer um resultado. Beleza? E aí uma dica importantíssima é o seguinte, ó, fale para ele o seguinte: use aliás nessa função.
para o Supabase não se confundir. Pronto. Vamos clicar aqui para ele executar agora para nós o código. Então ele vai escrever ali o código. Primeiro você lê para ver se ele realmente entendeu o que você disse, tá? Então aqui ele está criando a função para a gente, ó. Por isso que é importante passar para ele o nome dos campos corretamente, letra minúscula, o nome da tabela também, porque daí o único trabalho que você tem é clicar aqui, ó, em copiar, tá? Copia. Eu já vi aqui que está correto. Beleza, volta para cá, vai clicar aqui em SQL Editor, vai clicar em New Query. Essa New Query apareceu aqui embaixo, já dá um nome para ela, ó, Rename Query, coloca o nome de criar função, tá? Então aí pode pôr o nome da função aqui. Buscar data. Então colocou aqui o nome. Agora aqui, então seleciona aqui você vai colar o que o ChatGPT te deu. Então, olha só, crie ou substitua uma função chamada filtrar vendas por data. Então, esse é o nome da função que ele vai criar. Você pode alterar se quiser aqui, não tem problema. Parâmetro inicial, data inicial, e parâmetro final, data final. Ele vai retornar uma tabela com os campos ID, Begint, produto, vendedor, vendas e data 2. Da tabela, vendas 3, ok? Então, da tabela vendas 3 desses campos aqui. Então, aqui ele escreveu o código SQL, não é a intenção do vídeo agora ensinar a sintaxe do código. Eu vou clicar em Run. E aí, repare que ele deu aqui, ó, sucesso, nenhuma linha retornada. Quando dá essa mensagem é porque deu certo. Então, se clicar aqui, ó, agora em Database e clicar aqui, ó, em Funções, perceba que a função que você criou, ela já apareceu aqui, ó, filtrar vendas por data. Você pode clicar aqui e pode, inclusive, editar a função, tá? Está exatamente aqui, ó, a função que foi criada. Ok? Aqui os parâmetros. Como que eu faço, então, para invocar, para executar essa função aqui? Vamos lá. Sempre que o ChatGPT cria uma função, ele vai te dar também esse outro comando aqui, ó, que é para você executar a função. Então, você vai clicar aqui, tá, para copiar. Aqui no editor, você vai clicar aqui, vai clicar em uma nova query. Vamos nomear já para não se perder depois. Executar função. E vai colar. Então isso aqui vai executar, vai chamar a função que a gente criou. E vai passar os parâmetros já. Ele já deu 2 parâmetros aqui para serem passados. Quando eu clicar em Run, aí, olha só o que acontece, pessoal. Ele vai trazer para a gente a tabela. Então, isso aqui é o resultado da função. Eu passei para ele aqui, ó, o dia 10 do 12 como data inicial e o dia 15 do 12. Tá? Então, repare que aqui, ó, dia 10, ó, dia 10, dia 12, dia 14 e assim por diante. Se eu colocar aqui para ele trazer entre dia 10 do 11 como data inicial, ele vai trazer para mim a partir do dia 10 do 11, tá? Aqui está 10 do 12, mas aqui embaixo deve ter, aqui, ó, 11, cadê? Bom, em algum lugar aqui trouxe, não está trazendo por ordem de data, talvez por ordem de ID, ele está trazendo. Mas o fato é, ele vai trazer para você corretamente, ok? Dia 10 do 11 e dia 15 do 12. Deixa eu pegar apenas uma única data para ver se tem aqui. Por exemplo, dia 15 do 12, por exemplo. Dia 15 do 12 e dia 15 do 12 também. Bom, olha só, viu? Então eu filtrei um dia só, que foi o dia 12, o dia 15 do 12, ele trouxe aqui, ó, tá? Dia 15 do 12. Então está funcionando. Então repare que a nossa função já foi criada, tá? Então agora eu tenho uma função dentro do meu Supabase que busca por qualquer intervalo de datas. E galera, o mais incrível disso aqui é que eu apenas criei uma função para trazer por intervalo de datas. Eu poderia nessa função falar o seguinte: além de trazer o intervalo de datas, já me traga a soma total, por exemplo, de vendas. Então, nessa data aqui, teve tantas vendas. Ou você pode mandar ali fazer um relatório, traga a soma total de vendas para cada vendedor, ou traga a média, ou traga qual foi o dia que mais teve vendas. Enfim, pessoal, você consegue fazer, como eu falei no início do vídeo, o que você quiser através disso daqui, tá? Eu queria só mostrar para você
como funciona a função. Agora, como que eu faço para executar isso no Flutterflow? Vamos fazer isso aqui agora. Em primeiro lugar, eu vou deletar o que eu já tenho, né, que foi o que eu criei lá no início da aula com vocês. Inclusive, eu vou deletar isso aqui, para fazermos do zero. Como que eu executo, então? Como que eu executo a função direto no Flutterflow? Você vai clicar aqui em Add, Create API Call. Vamos dar um nome de buscar datas. E essa função é do tipo POST, ok? Do tipo POST. Aqui, iremos colocar o endpoint. Onde que eu pego esse endpoint? Aqui no Supabase. Aqui no Supabase, você vai clicar aqui em Database, vai clicar em Funções, e aqui ó, você vai clicar em Client API Docs, para vir aqui na documentação. Você vai clicar aqui em Bash, mais uma vez, e aqui está o endpoint. Ó. Esse é o endpoint que vai invocar a função. Vou clicar em Copiar, e agora você vai colar o endpoint exatamente aqui. Ó. Beleza? Agora, vamos colocar o header. Então, o header é padrão, a gente já sabe qual que é. Vou clicar aqui para exibir minha chave. Aqui, ó, API Key. Você vai pegar tudo aqui, o seu header, o seu token de acesso. Copia isso daqui e já cola aqui no cabeçalho. Aqui, ó, header, você já cola. Perfeito. E agora precisamos apenas passar os parâmetros. Aonde que eu passo o parâmetro? Aqui no body. Ok? Então volta para cá. E aqui ó, em D, esse D é o body. Então seleciona isso daqui. Ctrl C, copia e cola aqui no JSON body. Aqui, ó. Você pode apagar isso daqui, dar um Ctrl V. Ok, vou clicar em formatar. Então, basta que eu passe a data final, a data inicial, que ele vai filtrar para mim, beleza? Eu vou criar aqui duas variáveis, evidentemente. Uma chamada data inicial, que é do tipo string. Ora, mas a data não é um datetime? Não, pessoal. Em APIs não existe data. Como você pode observar aqui, nem aparece a opção de data. Então, datas em chamadas API sempre são passadas como string. Depois tu converte isso no front-end ou no back-end. Tá? Então já saiba que não existe data em transações API. Inclusive, no próximo vídeo, na sequência, eu vou ensinar você a como converter string para data quando vem de uma API. Então, a data inicial é uma string. Deixa eu arrumar aqui, a data inicial. E a data final também, vamos criar uma variável chamada data final. E vou clicar aqui em string também, e já vou clicar aqui em save. E já vou aproveitar para colocar um valor padrão. Então, esse valor padrão eu vou pegar diretamente aqui, diretamente daqui mesmo. Então, eu vou pegar esse valor aqui, como data inicial, Ctrl C, e vou colar aqui. E também o valor final, o valor padrão. Só vou alterar aqui, ó, em vez de ser 15 do 12, eu vou pegar para 15 do 10. Ok, save. Agora que criei a variável, aqui no body, aqui em data final, então não se confunda com isso daqui, tá? Aqui em data final, eu vou trazer a data final. Reparem que a data final está antes, então não se confunda. A ordem aqui também não importa, tá? Bom, aqui em data inicial, traz para cá a data inicial, entre aspas, bonitinho, com uma vírgula separando os dois. Vamos clicar aqui em Format, tá certo? Save. Vou executar, então. Vou clicar em Test API Call. E pronto, galera. Olha só, ele trouxe para mim perfeitamente com base no filtro que eu estabeleci. Se eu clicar aqui agora em Variables e alterar isso aqui para 12 também, ou seja, a mesma data, e clicar aqui para executar, não vai trazer nada, né? Aqui está a data inicial, está dia 15 do 12. E a data, alguma coisa que eu coloquei errado. Dia 15 do 12, deixa eu colocar dia 15 aqui do 10 mais uma vez. Save. Ok, agora ele trouxe. Da outra vez realmente não tinha, né? Não tinha uma data. Quando ele não encontra uma data, ele traz vazio, tá? Perceba que aqui ainda a gente tem um horário. Bom, ok, então já está funcionando aqui a nossa API. Agora eu vou ensinar você a como que eu executo, como que eu coloco isso em uma list view, né? Então eu vou pausar o vídeo para deletar tudo que eu fiz anteriormente, né, do vídeo,
Eu já tinha para você aqui tudo pronto. Então, eu vou apagar isso aqui para a gente refazer aqui do zero rapidamente. Então, deixa eu clicar aqui para pausar a gravação. Ok, muito bem. Então, pessoal, eu já apaguei tudo que eu tinha feito anteriormente. A única coisa que eu tenho aqui é simplesmente os elementos na tela. Tá? Não tem nenhuma ação, nenhuma variável, não tem nada aqui. Então, aqui, só para você entender o que nós temos. Eu tenho um elemento de texto, ok? Aqui. E aqui eu tenho um ícone. Um elemento de texto e um ícone. E aqui eu tenho uma list view. Nessa list view, eu tenho aqui uma linha com um elemento de texto aqui, um elemento de texto aqui e um elemento de texto aqui, ok? Só para a gente agilizar o processo. Vamos lá. Voltando para a API, aqui, quando eu executo a minha chamada API, está vindo vazio, né? Por que está vindo vazio? Porque na minha variável aqui, ó, talvez até pode ser que ficou um pouco confuso para você. Estou procurando a mesma data, né? Pô, dia 15/12. Pô, esse aqui não tinha vindo, ele não trouxe aqui, ó, dia 15/12? Sim, mas aqui eu busquei a partir da 0 hora até as 23h59, né? Aí ele trouxe duas datas, 2 registros, aliás. Agora aqui não, aqui eu estou pegando exatamente no mesmo horário, 0 hora e 0 hora. O fato é o seguinte, deixa eu pegar uma data que existe aqui, dia 15/12 e vamos botar dia 13/12. Quando eu executo isso daqui, você vai observar que ele vai trazer para mim exatamente esses campos aqui, que é justamente esses campos que estão aqui, ó, tá? O que eu quero aproveitar aqui? Bom, eu posso querer tudo, esses campos, ou pode ser que não. Então, para essa aula, para esse caso específico, eu vou querer o produto, o vendedor e o número de vendas. Você pode colocar o ID também, se quiser. É até recomendado que você coloque o ID também no fluxo. O fato é que eu preciso criar um data type com essa estrutura para que eu possa salvar essa resposta. Então, vamos clicar aqui, ó. Aqui em Data Types, e vamos criar um Data Type chamado vendas, tá? Vendas. Vou clicar em Create. Então, nós temos um Data Type chamado vendas. E aqui eu vou colocar o nome dos campos que eu quero que venha, que eu quero colocar aqui dentro. E o nome dos campos tem que ser exatamente o que está aqui. Tem que ser exatamente igual ao que vem na API. Então, o campo, o primeiro campo aqui, eu vou chamar de produto. Se tiver com o nome errado, pessoal, não vai dar certo, ele não vai pegar. Produto é uma string. Outra coisa, o tipo de dado tem que estar certo também. Se colocar produto e por engano colocar double, não vai dar certo. Então preste atenção nisso. Produto, depois vendedor, tem que escrever certinho, é uma string. E por fim, o campo vendas. E aqui, importante, é um número inteiro, tá? Então não pode errar nisso. Então, eu criei um data type com os mesmos campos que vêm da chamada API. Pode ter campos faltando, por exemplo, aqui eu tenho um campo que não existe. Não tem problema, tá? A única regra é, os campos que você colocar aqui, eles têm que ser igual ao que vem da chamada API. Se tiver campo que tem na chamada API, mas você não colocou aqui, não tem problema, ok? E se tiver campo aqui que não tem na chamada API, também não tem problema. O fato é que os campos que estão aqui e que estão na chamada API têm que estar com o mesmo tipo de dado, só isso. Se eu colocar o campo vendas aqui inteiro e na chamada API ele é uma string, aí sim vai dar errado. Beleza, é só isso que eu precisava. Agora, aqui, que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável para armazenar esse resultado. Eu vou chamar isso de resultado, tá? E essa variável tem que ser do tipo dataType. E tem que ser uma lista, é uma lista. Qual que é o dataType? É esse aqui, ó, vendas. Então, nessa variável, vai armazenar o resultado da API. Eu vou clicar em confirmar. Agora, aqui nessa list view, você vai clicar aqui, ó, em Generate Dynamic Children. Vou chamar de LVItens, assim. E aqui, vamos pegar a variável que acabamos de criar, que é essa aqui, ó, resultado, ok? E confirma. Pronto. Aqui eu já vou ter a lista que vem da API. No campo vendedor, eu simplesmente coloco agora, aqui, ó, Data Structure Field. Repare que eu já tenho o resultado, o vendedor. Vou botar um valor padrão. No campo produto, exatamente a mesma coisa. Vou clicar aqui, Data Structure Field. Eu quero o produto,
um valorzinho padrão. E o campo vendas aqui também, Data Structure Field, vendas. Vou colocar 0 aqui. Pronto, isso aqui já está resolvido. Agora, como que eu faço para colocar nessa variável resultado o valor que vem da chamada API? Então, primeiro eu tenho que fazer a chamada API. Tá? Só que para eu fazer a chamada API, eu preciso de duas variáveis, data inicial e data final. Então, primeiro eu vou criar a variável data inicial, e aqui sim, pode ser um tipo de data, datetime, e vou criar também a variável data final. Ótimo, eu vou colocar aqui também como datetime. Então, eu tenho aqui duas variáveis, data final e data inicial. E nesse campo aqui, ó, apenas para a gente ter a título de conhecimento, eu já vou colocar a variável data inicial. E vou formatar, inclusive, num formato legível para seres humanos. Pode ser esse daqui. E vamos colocar o valor padrão aqui. Ó. Tem que ter o valor padrão, tá? Senão vai dar erro. E aqui também, na variável, aqui nesse campo, eu vou colocar o valor da variável data final. Vamos formatar também para esse valor aqui. Cadê? Esse aqui, pode ser esse aqui, eu acho que é um pouco diferente. Esse aqui, ó, né? Ok. Agora, quando eu clicar nesse ícone, eu quero atribuir um valor à variável data inicial, porque não tem. Então, eu vou clicar nesse ícone, vou clicar aqui, e aqui é o seguinte, eu vou pegar a ação datetime_picker. Datetime aqui, ó, picker. Você vai marcar essa opção aqui, ó, permitir datas passadas. Você marca isso daqui. E na sequência, você vai pegar, isso aqui vai abrir um calendário na tela, tá? E aqui você vai selecionar a data no calendário. E vai colocar essa data dentro da variável, então, update, pageState. Vai colocar essa variável, essa data que você selecionou no calendário, dentro da variável data inicial, aqui, ó. Como que eu coloco dentro dessa variável? setValue. Como que eu ponho dentro da variável o que eu selecionei no calendário? Aqui está. O widget state, esse datePicket, é justamente esse calendário aqui. Ó. Então, coloquei na variável data inicial o valor que eu escolhi no calendário. A mesma coisa aqui agora, nesse outro ícone. Então, aqui, vamos criar uma ação de date. Primeiro, vamos exibir o calendário. Então, datePicker. Aqui a gente vai exibir o calendário. Permitir datas passadas. Ok. E na ação subsequente, nós vamos atualizar. Então, update, pageState. Vamos atualizar agora a variável data final. E o valor que vai ficar nessa variável é o valor do calendário. Então aqui, ó, o widget state. Como tem dois calendários agora, ele nomeou 1 e 2. Esse aqui é o segundo calendário. Perfeito. Então já temos a data. A única coisa que falta para finalizar a aula é fazer a chamada API. Então aqui no botão buscar, você vai clicar aqui, ó. Vamos fazer a chamada API, ó, API call. E aqui você vai escolher a opção buscar datas, ó, que legal. E aqui em buscar datas, vamos passar a variável data inicial está armazenado numa variável de mesmo nome, que é a variável data inicial. E no parâmetro data final, o valor está também em uma variável de mesmo nome, que é a variável aqui, ó, data final. Aqui zerinho. Ok, então isso faz a chamada API com as datas que eu tenho. Aqui eu vou tirar essa opção. E aqui na sequência, eu vou pegar o resultado dessa chamada API, que eu vou chamar aqui, ó, de outResult. Então, o resultado dessa chamada API, eu agora coloco na minha variável que representa o dataType. Como que eu faço isso? Aqui, ó, update, pageState. E aí, essa variável aqui, ó, resultado, que é o que está na ListView, eu vou escolher a opção setValue, e aqui dentro eu vou clicar. Eu vou escolher a opção ActionOutputs, que é justamente o que saiu na chamada API. Saiu isso daqui. E aqui vou escolher JSON_body e toDataType. Então eu vou pegar o JSON_body, o resultado da chamada API, e vou transferir para um dataType. Qual dataType? Vendas. E aqui eu vou marcar isList, porque é uma lista. Pronto, pessoal. É exatamente isso que a gente faz todo o processo. Vou clicar aqui para checar as funções e agora vamos testar aqui o nosso projeto. Vou clicar aqui em New Session
E enquanto ele vai carregando, eu vou pausar o vídeo. Bom, já compilou. Então aqui embaixo eu vou clicar aqui e vamos fazer um teste. Vou clicar aqui, pegar uma data, por exemplo aqui, ó, 1º de novembro. E data final, vamos pegar 1º de dezembro. Vou clicar em buscar. Ok, ele trouxe, pessoal. Então funcionou. Deixa eu pegar um exemplo direto do Supabase. Aqui eu tenho o dia 15 do 12. Dia 15 do 12 até o dia 15 do 12 também, né? Mas aqui eu tenho horário, até as 23 horas. Então eu não consigo colocar o horário aqui no Flutterflow. Não que eu não consigo, eu consigo. A gente só não programou isso. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, o horário do dia 15 do 12, dia 14. Dia 14 até o dia 15, mas aqui eu vou colocar 0 hora para todo mundo também. Então 0, 0 e 0, só para a gente conferir na fonte, né? Só conferir na fonte, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele trouxe 5 resultados, tá? Esse aqui então seria o Pedro, Israel. Outra coisa, eu não sei qual que é a ordem que está trazendo aqui. Possivelmente a própria ordem da tabela. Você pode mandar na função, né, ele organizar. Ó, organize por ordem de data, por exemplo, ou por ordem de produto, alfabética. Como eu falei, já você pode fazer o que você quiser aqui. O que você quiser mesmo. Então vamos testar essa data aqui. Ó. Eu peguei lá do dia 13 de dezembro, né? Foi do dia 14 de dezembro, ok. E dia 14 e dia 15. Então aqui dia 15 de dezembro também. Então clicando aqui. Ok, buscar. E 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito, ó. O Pedro vendeu 5 teclados. Então onde está isso aqui, ó? Aqui o Pedro vendeu 5 teclados, tá? No dia 14. Israel vendeu 6 iPhones. Então aqui está, Israel vendeu 6 iPhones. Depois vendeu 9 MacBook. Aqui está 9 MacBook. Então ele funcionou perfeitamente, tá? Eu poderia colocar o horário, a data também na List View, mas como eu falei para você, a data ela vem com uma string, aí tem que converter para data mesmo. Isso eu vou ensinar em outros vídeos. Mas o fato é, pessoal, a gente conseguiu criar aqui uma função no Supabase, sem a gente escrever o código, né? O ChatGPT escreveu. Você viu que o segredo é passar para ele corretamente as instruções. E aí, galera, gostou dessa aula? Se gostou, já deixa o teu like, se inscreve no canal, escreve aqui embaixo o que você achou, tá? Comenta qualquer coisa. Como eu falei para você, vou disponibilizar o material para vocês. Vai no Instagram, no direct, escreve Arquivo 01, que eu vou mandar tudo para vocês. Isso aqui, pessoal, é conteúdo exclusivo, tá? Mais uma vez eu falo. Lá do Acelerador Low Code, o curso mais completo, avançado e aprofundado de Flutterflow do Brasil. É desse nível aqui para cima. E se você quiser acelerar o teu projeto, o teu desenvolvimento, o acelerador é para você. Esses dias, inclusive acho que ontem, estava vendo uma mensagem aqui no meu WhatsApp de um dos nossos alunos, né, o Rainer. Em agosto ele mandou mensagem para mim. E aí, Israel, no teu curso ensina isso e aquilo outro? Eu falei, ok, ensina, não sei o quê. Aí em setembro ele comprou o curso, o Rainer. Comprou o curso e agora, em janeiro, o aplicativo dele foi publicado na loja da Apple, do Google, na web. Ele criou 2 aplicativos em um só. Um é uma plataforma EAD, ele criou um verdadeiro CRM. Um verdadeiro CRM com Flutterflow. Versão web e uma versão também para celular. Ou seja, a pessoa acelerou. Em 3 meses, a pessoa tirou a ideia dela do papel, do zero, acelerou e agora já está colhendo os frutos. E aí, você quer colher os frutos? O acelerador está de portas abertas para você. Beleza, galera? Um forte abraço e até a próxima aula.